E o Bruno Henrique, enfim, quebrou o silêncio e se manifestou sobre o que está acontecendo com ele fora das quatro linhas. E o jogador, depois de alguns dias e 2 jogos em campo, se manifestou de maneira oficial. E a gente vai trazer aqui o que disse o advogado do jogador e também qual será a postura do Flamengo após o jogador se manifestar. Em relação aos resultados da rodada, dos males o menor, hein? Pelo menos eu considero assim. Poderia ser melhor, não só por causa do Flamengo, mas também por causa do Fortaleza. Vou explicar isso também, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com geral para fazer o canal crescer. Primeiramente, uma ótima semana a todos vocês, que seja uma semana maravilhosa para todos, de muita conquista, muito sucesso. Flamengo tem jogos importantes nessa semana. Terça-feira, diante da LDU, 7 horas da noite, horário de Brasília, jogo pela Libertadores. No domingo, o Flamengo pega o Corinthians no Maracanã, jogo que promete. O Corinthians aí, após a mudança do comando técnico, fez um jogo vistoso, segundo a imprensa paulista, diante do Sport. Enfim, vamos aos resultados da rodada, galera. E assim, dos males o menor. Por quê? O que estava acontecendo? Até os 45 minutos do segundo tempo, o Fluminense vencia o Vitória por 1-0 no Maracanã e estava ultrapassando o Flamengo. O Palmeiras vencia o Fortaleza por 2-1, também estava ultrapassando o Flamengo. O que aconteceu? O Vitória fez um gol, empatou o jogo nos minutos finais, ajudando o Flamengo. E aí, logo depois, o Fortaleza teve a oportunidade de empatar com um pênalti. Teve um pênalti marcado em cima do Daverson aos 46 do segundo tempo. O Lucero pegou a bola, bateu e perdeu. O Everton defendeu. Com isso, o jogo terminou 2-1 para o Palmeiras e o Palmeiras ultrapassou o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chegou a 13 pontos. Flamengo com empate com o Vasco ficou com 11. O Fluminense com empate com Vitória, 10 pontos. O Ceará está na 4ª posição com 7 pontos nesse momento da gravação do vídeo, porque o Cruzeiro está jogando contra o Red Bull Bragantino. Nesse momento, o Red Bull vai vencendo por 1-0 o Cruzeiro. Mas enfim, o Ceará joga segunda-feira diante do Bahia. Então, dos males o menor. O Flamengo poderia ter vencido o jogo contra o Vasco? Poderia, sim. Perdeu muitas oportunidades, nós já falamos sobre isso. O Palmeiras venceu. Engraçado que o Palmeiras é ao contrário do Flamengo. O Palmeiras não cria tanto, mas quando tem a oportunidade, bota a bola na rede. O Flamengo cria e não aproveita as oportunidades. Pelo menos tem sido assim o roteiro do Flamengo nos últimos jogos. E por falar em Flamengo, o GE fez um levantamento bacana aqui. O Flamengo iniciou o Brasileirão 2025 com um aproveitamento melhor do que nos últimos 4 anos. Em 2021, o Flamengo teve um aproveitamento de 53% nas 5 primeiras rodadas. Em 2022, 33% nas 5 primeiras rodadas. Em 2023, 40%. Em 2024, 53%. E em 2025, 73%. Pelo menos a prioridade do Flamengo, todo mundo sabe, é o Campeonato Brasileiro. O Flamengo começando bem. Poderia estar na liderança ainda. Deu mole, empatou com o Vasco. Sim, empate com gols de derrota, eu vou repetir isso. Empate com gols de vitória para os torcedores vascaínos. Pelo menos esse foi o que eu vi de perto lá no Maracanã. Os torcedores vascaínos saindo, rindo. E os torcedores do Flamengo revoltados, xingando, falando: não dá para empatar com o Vasco. A que ponto chegamos, né? O Flamengo reclamando de empate com o Vasco e o Vasco comemorando empate com o Flamengo. Dito isso, galera, vamos para o assunto principal do vídeo, porque o Bruno Henrique, enfim, se manifestou, galera, de maneira oficial em relação ao caso dele, né? Que ele foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente estar envolvido em uma situação para levar cartão amarelo e beneficiar outras pessoas. E aí, eu repito o que eu falei na minha introdução, em nenhum momento a Polícia Federal falou isso publicamente. Isso foi uma matéria, inclusive, muito bem feita pelo site Metrópolis, vazando prints ali. Enquanto o programa Fantástico da Rede Globo exibe uma matéria citando, inclusive, o Bruno Henrique em relação a isso, a defesa do jogador se manifestou de maneira oficial através de uma nota em defesa do atleta Bruno Henrique. Pierri Advogados. O atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de apostas. Pelo contrário,
acredito que o negócio de apostas deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas fora de contexto serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2025, Ricardo Pierri Nunes é o advogado que assina a nota oficial defendendo aí o Bruno Henrique. Vene, qual é a postura do Flamengo? Não vai mudar em absolutamente nada. O Flamengo vai utilizar o jogador, entende que até que se prove o contrário, o jogador é inocente, ele só deixará de ser utilizado se ele pedir para não ser usado mais, alegando que não tem cabeça para entrar em campo. Fora isso, o Flamengo vai manter a postura e eu acho que está certo, tá? Pensando, botando na ponta do lápis para dar essa opinião aqui, eu acho que no fim das contas o Flamengo agiu certo. Talvez para o jogo de quarta-feira, que foi o dia seguinte da bomba estourar, eu não teria relacionado o jogador. Ou melhor, se eu fosse jogador, eu pediria para não ser relacionado. Mas agora é igual a situação do Lucas Paquetá, ele está jogando lá pelo West Ham enquanto a investigação dele acontece. No caso do Bruno Henrique é a mesma coisa. Se o jogador entende que tem cabeça para jogar, beleza. Na visão do Flamengo o jogador está recebendo o salário dele, está bem fisicamente, enfim, está à disposição, não faz sentido retirá-lo da lista de relacionados. Pelo menos essa é a visão do Flamengo em relação a esse caso. Não vai mudar em nada. E o advogado do jogador disse que tudo vai ser esclarecido aí na justiça. A ver, é um caso que promete se arrastar ainda por muito tempo, não acredito que seja rápido. Óbvio, eu não sou expert no assunto, não sou especialista em direito esportivo, mas a minha opinião aqui é muito em cima do que eu converso com as pessoas que são especialistas no assunto. Tanto é que o Flamengo nos bastidores entende que isso aí vai se arrastar, pode se arrastar até o fim do contrato dele com o Flamengo, que vai até dezembro do ano que vem. Naquela correria danada, nem comentei a entrevista coletiva do Felipe Luiz, porque eu não tinha assistido. Depois, jantando, comendo com calma, eu ouvi a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Eu não gostei de um ponto, eu sou um cara que eu sempre elogio o Felipe Luiz, mas que bom, é sinal que em determinado momento eu vou discordar dele, porque sempre que você concorda, é chato. O discordar também vale o debate. E eu não concordei quando ele mencionou a atuação do Michael, dizendo que o Michael jogou bem, que o Michael fez tudo que ele pediu ao Michael. Então, ele pediu o quê? Para o Michael perder gol? Porque isso ele precisa cobrar dos jogadores dele. Porque o Michael perdeu muito gol ontem, errou muito em finalização. Deu um trabalho danado ao Ryan, ao Paulo Henrique, do lado direito da equipe do Vasco da Gama. Mas na hora de definir a jogada, da finalização, Michael mostrando novamente que ele precisa aprimorar esse fundamento, porque ele errou muito. E o Felipe Luiz elogiando o Michael. Aí eu discordo. Beleza, numa entrevista coletiva ele não vai criticar um jogador individualmente. Tá bom, mas não diz que o Michael fez tudo que ele pediu. Porque eu tenho certeza que ele não pediu para o Michael perder gol da maneira que ele perdeu ontem. E ele perdeu muitos gols ontem. Tanto é que o próprio Michael confirmou isso. Na Zona Mista, ele deu uma entrevista aos jornalistas presentes e ele falou o seguinte: o que a gente mais quer é que, se for para empatar ou perder algum ponto, que seja assim. A gente em cima do time adversário, dentro do ataque, criando oportunidade de gol. Claro que temos que aprimorar alguns erros, no caso, a finalização. É impossível não ter erro e ser um pouco mais tranquilo na hora de finalizar, mas isso é complicado falar de fora, né? Lá dentro é mais difícil. Óbvio, Michel. Se eu soubesse fazer isso, eu estaria lá dentro. Eu não estaria aqui gravando um vídeo. Eu acho que eu sou melhor gravando vídeo, apurando informação, fazendo análise do jogo, do que jogando futebol. Você que está lá dentro, é óbvio, a gente vai falar em cima do que você faz lá dentro. Assim também como a gente elogia quando você faz uma grande partida. E elogiar também é fácil. Não é só criticar que é fácil. Então, eu acho que o Michael ele precisa estar mais preparado para crítica. E ele mesmo, eu gostei da autoanálise dele. Ele sabe que ele errou muito finalização. Gostei disso. Agora, criticar, quem o critica por conta dos erros de finalização, não concordo com o Michael. Outro ponto na entrevista coletiva do Felipe Luiz,
que ele trouxe foi em relação ao Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo não entrou. E eu confesso que ontem assistindo ao jogo lá do Maracanã, eu falei, cara, Luiz Araújo é um bom jogo para ele, finaliza bem de fora da área, tem intensidade, e ele explicou por que não colocou o Luiz Araújo. Optei pelo Plata jogar de 9, com o Pedro entrando, passei o Plata para a posição natural dele. Naquele momento, fiquei com uma troca para o final, mas entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação e mais estabilidade na perda da bola. O Nico já vinha abaixando o ritmo, então optei por essa troca. Na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, optei pelo Alan para retornar o controle e empurrar o Vasco para a área dele. Conseguimos, tivemos 2 chances, mas o Léo Jardim fez grandes defesas. Está aí a explicação do Felipe Luiz em relação ao jogo contra o Vasco. Mas agora vira a chave e o Flamengo volta a focar na Libertadores, e o Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar a LDU nessa terça-feira, jogo 7 horas da noite, horário de Brasília, hein, galera? Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, voltando a ser relacionado, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Alves, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Plata, Rossi e Wesley. Então, esses são os jogadores relacionados. Por falar em Matheus Gonçalves, tem muito tempo que ele não entra em campo, e o Felipe Luiz também explicou por quê. Conto com ele, Matheus. Nos últimos jogos não vem tendo minutos, mas tem um perfil bem diferente do que estão entrando. Como estamos jogando com o meia, que é o Gerson por dentro, tem o Plata, tem o Luiz Araújo que jogam aí também. A concorrência é com eles. Não estou achando o momento para colocá-lo na mesma função que eles pela concorrência que existe. Vejo que a melhor versão do Matheus talvez fosse aberto na ponta direita, e nesse momento estamos jogando sem um ponto aberto porque o Wesley ocupa esse corredor. Sei que ele tem muita qualidade, pode render muito para a gente ainda, então tá aí a explicação. Nessa lista de relacionados, 3 desfalques extremamente importantes. Alexandre, De La Cruz, que para mim 2 titulares hoje, e o Alan, que vem crescendo de produção e poderia ser uma peça importante para o meio de campo. Lembrando que Alan e De La Cruz foram poupados por conta, enfim, algo deles, né, corpo, enfim, eles não conseguem atuar e podem correr risco de comprometer a saúde deles se eles atuarem numa altitude, que é o caso desse jogo contra a LDU, e o Alexandre está com aquele problema na coxa, que não teve lesão. O Flamengo trata edema como não lesão, está com incômodo muscular, e por conta disso foi desfalque contra o Vasco e será desfalque contra a LDU. Uma curiosidade, galera, esse será o primeiro jogo na vida do José Boto como profissional do futebol na altitude, ou seja, ele vai ver in loco a dificuldade que é jogar nessas condições na altitude, porque ele não sabe, ele só ouve e lê, ele nunca passou por isso, e eu acho que ele vai levar um susto, porque jogar na altitude é sempre muito complicado. Inclusive, eu acho que vai mudar muito o estilo de jogo do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz é um treinador que exige muita intensidade, marcação sob pressão. Na altitude, os jogadores automaticamente já ficam com fôlego afetado, a disposição é menor, não tem jeito, não tem como o jogador brigar com isso. Óbvio, alguns são mais afetados do que outros, tá? Aí vai de corpo para corpo. Mas eu acho que o estilo de jogo do Felipe Luiz vai mudar bastante. E aí que tá, o Flamengo não pode perder gol da forma que perde gol desde a chegada de Felipe Luiz, porque um golzinho vai fazer muita falta. Foi assim contra o Vasco da Gama. E, cara, isso é até contraditório, porque embora o Flamengo não tenha feito um grande jogo contra o Vasco, mas o melhor jogador em campo foi o goleiro Léo Jardim. Isso é muito contraditório, mas é a verdade, tá? Porque o Flamengo criou oportunidades e não botou a bola na rede. E por falar em José Boto, ele deu uma entrevista ao Amazon Prime, que transmitiu o jogo entre Vasco e Flamengo. Inclusive, eu confesso que eu não vi a transmissão, obviamente eu estava no Maracanã, Romário comentando. Podem falar aí como é que foi a transmissão, podem comentar. Mas o José Boto, ele falou sobre reforços nessa entrevista à Amazon. Hoje tenho mais conhecimento sobre o elenco do que quando cheguei e a janela estava aberta. Há realmente 2 ou 3 coisas que nós temos que melhorar para o elenco ficar bem mais forte do que já é. Sobre o Mundial, ele disse, é uma vitrine enorme, eu acho que vai dar uma equilibrada, coincidir com o início das pré-temporadas na Europa.
os clubes europeus vão encarar um pouco como pré-temporada. Isso vai dar uma equilibrada entre os sul-americanos e os europeus. A nossa expectativa é alta, tudo que vier é lucro. Vamos com boas sensações para esse Mundial. Então, o José Boto já identificou aí 2 ou 3 coisas, ou seja, 2 ou 3 posições a reforçar no elenco do Flamengo, e o que ele falou sobre o Mundial faz total sentido. Os clubes europeus vão levar o Super Mundial como uma pré-temporada, como o Flamengo fez com o Campeonato Carioca, por exemplo. Não é nenhum absurdo dizer isso. Mas, mesmo assim, eu não acredito num sul-americano sendo campeão. De verdade, não acredito mesmo. Mas futebol é aquilo, né? Eu acreditava que o Flamengo fosse ganhar do Vasco, botei até 3-0 na minha fezinha e me lasquei. Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Hoje eu tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra, e essa é daquelas que mexe com o coração da nação. O sonho da volta de Lucas Paquetá ao Flamengo pode ter chegado ao fim, e o motivo tem nome e sobrenome: Pepe Guardiola. Isso mesmo, irmão. Segundo o jornalista Fabrício Lopes, o treinador do Manchester City ligou pessoalmente pro Paquetá para saber se ele toparia vestir a camisa azul do clube inglês na próxima temporada. E com essa investida pesada, o retorno ao Mengão ficou cada vez mais distante. A diretoria do Flamengo tinha esperança, o presidente BAP estava confiante, mas agora a concorrência ficou de outro nível. O Mengão queria o craque de volta, mas o City quer ele lá, com grana, status e Champions League no pacote. A esperança da diretoria rubro-negra estava em um possível acordo com o jogador, que teria topado até diminuir o salário para voltar ao Mengão, mas com o Manchester City entrando pesado, não tem como competir. Além disso, o West Ham quer vender o Paquetá e recuperar o investimento que fez. Lá em 2022, eles pagaram mais de 300 milhões de reais ao Lyon para contratar o meia, e agora estão dispostos a fazer negócio. O Flamengo, nesse cenário, só conseguiria trazer o jogador por empréstimo, e mesmo isso já parece pouco provável. O próprio setorista cravou: o clube inglês quer negociar, e a Europa continua sendo a prioridade do jogador. Então, infelizmente, irmão, o sonho pode estar acabando, mas a janela tá chegando e o Mengão não vai ficar parado com a janela de transferências reabrindo dia 2 de junho, o Flamengo vai agir. O técnico Felipe Luiz já fez seu pedido, pelo menos 3 reforços para encorpar o elenco e buscar os títulos do Brasileirão, da Libertadores e, claro, do Super Mundial. O volante Jorginho já tá certo, mas o clube ainda busca um meia de criação, e é aí que o nome do Paquetá surgia forte. Só que agora, com essa movimentação do Manchester City, o foco muda. O Flamengo precisa olhar para o mercado e buscar alternativas de alto nível. O torcedor queria o retorno do Crias da base, mas a realidade financeira e o peso da Europa dificultam. E o Mengão não pode ficar esperando, tem que agir, porque a temporada tá pegando fogo e o calendário não perdoa. E tem outro ponto importante: o julgamento de Lucas Paquetá na Inglaterra. Ele foi acusado de envolvimento em apostas esportivas, mas segundo a apuração do Fabrício Lopes, não existem provas concretas contra o jogador. A expectativa da defesa é de absolvição, o que deixaria o caminho livre para ele seguir jogando normalmente na Europa. O julgamento foi adiado para o meio do ano, e com isso o West Ham já sinaliza que aceita propostas. Mas enquanto isso, no Flamengo, a realidade é outra. O clube segue sua busca com a cabeça erguida e os olhos na próxima janela. E aí, nação rubro-negra, você ainda acredita na volta do Paquetá ou já virou a chave pro mercado? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui é Flamengo todo dia. Tamo junto, irmão! SRN sempre!